Bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço de exploração. Hoje a gente vai fundo num tema, assim, absolutamente central na teologia cristã, o chamado do Evangelho. Um tema fundamental mesmo. E a nossa fonte para essa conversa é um trecho específico, o capítulo 19 do livro Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. O objetivo é bem claro, né? Desmembrar o que essa fonte diz sobre a essência da mensagem do Evangelho. Certo. E o que é crucial, como essa mensagem se torna eficaz, como ela opera mesmo na vida das pessoas. Exato. Como funciona na prática. As perguntas que norteiam esse capítulo são daquelas que mexem com a gente, sabe? O que exatamente é a mensagem do Evangelho? Não só, tipo, os slogans, mas o conteúdo completo. E talvez a parte mais intrigante, como ela funciona. Como algo que é proclamado externamente pode gerar uma transformação interna tão profunda. Ok, vamos desmembrar isso. A fonte começa de um jeito bem estratégico, eu diria, estabelecendo uma ordem específica para as bênçãos da salvação. Ela cita um versículo-chave de Romanos capítulo 8, né, o 30. Isso, Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa passagem de Paulo parece colocar o chamado como um elo fundamental numa corrente divina, né? Exatamente. É um ponto de conexão crucial na ordem da salvação que Paulo descreve aí. E antes da gente seguir, só para nivelar, né, a fonte assume um conhecimento desses termos, mas, basicamente, predestinação seria a escolha prévia de Deus, justificação, o ato de declarar alguém justo, e glorificação, a consumação final. Mas o nosso foco hoje é esse chamou. O que significa isso nesse contexto específico? Perfeito. E é justamente aqui que a fonte introduz uma distinção teológica vital, que vai estruturar todo o argumento dela. A diferença entre dois tipos de chamado. Ah, interessante. Dois tipos. Exato. O primeiro é o que o texto chama de chamado eficaz. Às vezes chamado também de chamado interno ou vocação eficaz. Eficaz. Isso. A descrição é de um ato direto de Deus, sabe? Operando internamente no coração da pessoa. E segundo a fonte, é um chamado que é invariavelmente poderoso e bem-sucedido. Sempre funciona, digamos assim. Sempre funciona. Nossa. Então é um ato divino específico. Exato. E o que é realmente fascinante aqui, e talvez a primeira grande sacada que a fonte oferece, não é só dizer que Deus chama, mas enfatizar que existe um ato divino específico interno que é o fator decisivo para que a pessoa responda positivamente ao Evangelho. Isso já começa a reorientar a nossa compreensão sobre, por exemplo, o sucesso na evangelização, né? A fonte sugere que não depende só da clareza ou da persuasão humana. Entendi. Mas fundamentalmente dessa ação divina interna, que a gente não vê. Certo. E a fonte dá exemplos bíblicos disso, desse chamado eficaz? Sim, vários. Ele ilustra essa natureza transformadora. Por exemplo, 1 Pedro 2,9 fala que Deus chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Não é um convite qualquer, né? É um resgate poderoso. Verdade. 1 Coríntios 1,9 diz que fomos chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. É um chamado que nos coloca numa nova realidade, num relacionamento novo. O texto ainda menciona outros propósitos, chamado para o reino, para a santidade, para a paz, liberdade, até para perseverar no sofrimento. É um chamado com consequências bem profundas e abrangentes. Faz sentido. E tem uma definição mais formal que a fonte dá para esse chamado eficaz? Tem sim. A definição proposta é a seguinte, olha. Chamado eficaz é um ato de Deus Pai falando por meio da proclamação humana do Evangelho. Ah, falando por meio da proclamação humana. Exato, esse ponto é crucial. Por ele convoca as pessoas para se aproximarem dele de tal modo que o aceitem como a fé salvadora. Então, nota que, embora seja divino interno, ele opera através da palavra que é pregada externamente. Certo. A fonte cita 2 Tessalonicenses 2,14 para reforçar isso. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho. Então, não há uma dicotomia total, entende? Deus usa os meios humanos. Interessante essa conexão. Quer dizer, não é que Deus age num vácuo ignorando a pregação. A pregação humana é o veículo, mas a eficácia, essa vem de uma ação divina específica, interna. Exatamente essa é a ideia.
Mas essa ideia de um chamado eficaz que sempre funciona, isso não levanta uma questão quase imediata? Se Deus realiza esse ato interno decisivo, isso não poderia levar a gente a uma certa passividade? Tipo, não adianta eu me esforçar tanto para comunicar o evangelho, porque se Deus não fizer essa chamada interna, nada acontece. Como a fonte lida com essa tensão? Ótima pergunta. É uma tensão clássica, né? E a fonte aborda isso diretamente. Ela argumenta que reconhecer o chamado eficaz como obra de Deus não diminui a importância da proclamação humana. Pelo contrário. Não diminui. Não. Como a gente viu na definição e em 2 Tessalonicenses, Deus escolheu operar seu chamado eficaz por meio da proclamação do Evangelho. Então a pregação se torna ainda mais vital, porque é o instrumento que Deus designou para isso. Entendi. O meio escolhido por Deus. Isso. E isso nos leva naturalmente à outra face da moeda que você mencionou antes. O outro tipo de chamado. O chamado que nem sempre funciona, imagino. Exatamente. É o segundo tipo que a fonte discute. O chamado geral do Evangelho. Também chamado de chamado externo. Chamado geral? Externo? Certo. Esse é a proclamação humana da mensagem do Evangelho, oferecida amplamente para todos que ouvem. Diferente do chamado eficaz, esse chamado geral pode ser, e de fato frequentemente é rejeitado. É o convite que sai pela boca do pregador, pelo testemunho do crente, pela leitura da Bíblia. É amplo, público, externo. Entendi a diferença. Um é interno e sempre eficaz, o outro é externo e pode ser rejeitado. Perfeito. E aqui entra a questão crucial da vontade humana e da resposta pessoal, que a fonte faz questão de ressaltar. Sim. Um robô programado, sabe? Não é coagido. Não. A fé salvadora e o arrependimento são descritos como atos pessoais, conscientes e voluntários. O chamado eficaz, segundo a fonte, não coage a vontade, mas a liberta e a capacita para responder positivamente. É uma nuance teológica delicada, mas muito importante para eles. Delicada mesmo, liberta a vontade para responder. Isso. E essa compreensão reforça enormemente a importância da oração no evangelismo, um ponto que a fonte também destaca. Claro. Faz todo sentido. Se a resposta positiva depende, em última instância, dessa obra interna de Deus para tornar o chamado externo eficaz, então orar pedindo que Deus atue nos corações das pessoas se torna, absolutamente essencial. Sim. A fonte cita João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A palavra grega para atrair aqui, eukuo, tem uma conotação forte de puxar, de trazer. Nossa. E o exemplo de Lídia, em Atos 16,14, é perfeito para ilustrar isso. Paulo estava pregando o chamado geral, externo, mas a gente lê que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. Que passagem clara. Claríssima, né? É a ação divina que tornou o chamado eficaz para ela. A dinâmica fica nítida. Deus age internamente, capacitando a pessoa a responder voluntariamente à mensagem proclamada externamente. Isso faz muito sentido. Temos essa interação, um chamado divino, interno, poderoso, eficaz, que opera através de um chamado humano, externo, geral, que pode ser resistido. Exato. E sem esse chamado geral, essa proclamação, não tem o que ser ouvido, né? Como a fonte cita lá de Romanos 10, como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue. Fica claro que os dois são necessários nesse quadro. Indispensáveis. Ok, essa distinção entre os dois chamados é fundamental. Mas, então, a fonte deve detalhar o que compõe esse chamado geral, certo? O que precisa ser dito nessa proclamação humana para que ela seja considerada, de fato, o Evangelho. Com certeza. E aqui a fonte fica bem prática mesmo, detalhando o que considera os 3 elementos indispensáveis que essa proclamação, o chamado geral, deve conter para ser completa. 3 elementos, quais são? O primeiro é a explicação dos fatos relativos à salvação. Fatos.
Ok. Não dá para responder a algo que a gente não entende minimamente, né? Precisa apresentar o diagnóstico e a solução. O texto lista alguns fatos cruciais que precisam ser comunicados. Tipo, Primeiro, todos pecaram. Ninguém está isento. A referência clássica é Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o reconhecimento universal da nossa condição. certo, universal. Segundo, o castigo justo para o pecado é a morte. O pecado tem consequências sérias. Romanos 6:23a, porque o salário do pecado é a morte. Isso inclui tanto a morte física quanto a separação eterna de Deus. Pesado? E terceiro, Jesus Cristo morreu para pagar esse castigo em nosso lugar. Essa é a provisão divina. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A morte de Cristo é apresentada como substitutiva, no nosso lugar. Entendi. Pecado universal, consequência é morte, solução é a morte substitutiva de Cristo. Esses são os fatos. Exatamente. Mas, e este é um ponto crucial que a fonte enfatiza muito, só conhecer esses fatos, concordar intelectualmente que são verdadeiros, isso não salva ninguém. Ah, importante isso. Muito. É possível ser um expert em teologia e não ser salvo. Saber o diagnóstico e a cura não é o mesmo que tomar o remédio, entende? Totalmente. Conhecimento não é suficiente. Precisamente. O conhecimento intelectual é necessário, mas não basta. E isso leva direto ao segundo elemento indispensável do chamado geral segundo a fonte. Que seria? O convite pessoal para arrependimento e fé. Não basta informar, é preciso convidar a uma resposta ativa e pessoal. A proclamação tem que incluir um chamado claro para que o indivíduo tome uma decisão. Um convite. Como assim? A fonte usa como exemplo máximo as palavras do próprio Jesus em Mateus 11:28-30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, e encontrarão descanso para suas almas. E o texto faz questão de frisar que este não é um convite perdido na história, sabe? É um convite que o Cristo ressurretou continua a fazer hoje, através da proclamação do Evangelho, a cada pessoa que ouve. É um chamado direto, venham a mim. Nossa, que perspectiva forte. O convite é atual. Atualíssimo. E outras passagens reforçam essa necessidade de uma recepção pessoal. João 11:1-12 diz que Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Receber e crer são ações pessoais, né? Claramente. E Apocalipse 3:20 traz aquela imagem poderosa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. De novo, a ênfase na resposta individual. Se alguém ouvir e abrir. Certo. Então, os fatos precisam ser apresentados e um convite pessoal precisa ser feito. E o que significa na prática responder a esse convite? Vir a Cristo, receber, abrir a porta? Boa pergunta. A fonte explica que essa resposta envolve duas ações interligadas e essenciais: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Isso, primeiro, arrependimento, que em grego é metanoia. É descrito não apenas como tristeza pelo pecado, mas uma decisão de abandonar o pecado, de dar meia volta na vida, sabe? Mudar de direção mesmo. Exato. Citam passagens como Atos 20:21, onde Paulo fala da necessidade de se voltarem para Deus com arrependimento, e Lucas 24:47, onde Jesus manda pregar arrependimento para perdão de pecados. Ok. E a fé? A fé, em grego pistis, é mais do que só concordar intelectualmente com os fatos. É confiança pessoal em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É depositar a esperança de salvação nele, na obra dele na cruz, e não em si mesmo ou em qualquer outra coisa. Entendi. Confiança e entrega pessoal. Exatamente. Arrependimento é a virada do pecado, fé é a virada para Cristo. As duas faces da mesma moeda da conversão. Fatos, convite pessoal para arrependimento e fé. Falta o terceiro elemento essencial dessa proclamação, né? O que é oferecido em troca dessa resposta. Qual é a boa notícia em si? Perfeito. Chegamos ao coração da boa notícia.
O terceiro elemento indispensável é a promessa de perdão e vida eterna. Ah, a promessa. Sim, o Evangelho não é só sobre o que a gente tem que fazer, arrepender e crer, mas sobre o que Deus oferece gratuitamente a quem responde. E a oferta é extraordinária. O que exatamente é prometido? A fonte deixa claro, a promessa central é o perdão completo e definitivo de todos os pecados, passados, presentes e futuros. Todos? Nossa. Todos. E o dom da vida eterna, que não é só viver para sempre, mas viver em comunhão com Deus, começando agora e se estendendo por toda a eternidade. Perdão total e vida eterna. Isso. A passagem mais famosa do mundo, João 3,16, é citada aqui, claro. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa é clara. Crer nele resulta em não perecer e ter vida eterna. Um clássico absoluto. E Atos 3,19 também é mencionado. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, apagados. É uma promessa de quitação total da dívida do pecado. Cancelados, que palavra forte. Muito forte. E, crucialmente, a fonte inclui a garantia de que ninguém que responda a esse convite será rejeitado. Baseia-se em João 6,37, palavras de Jesus. Todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jamais rejeitarei. Que segurança isso traz. Nossa. Sem dúvida. Essa é uma promessa de aceitação incondicional para todo aquele que se achega a Cristo em arrependimento e fé. Essa promessa é o coração da boa notícia. Então, recapitulando os 3 elementos do chamado geral. Fatos, pecado, morte, Cristo. Convite, arrependimento e fé pessoais. E promessa, perdão e vida eterna. Exatamente. E ter esses 3 elementos compõe, segundo a fonte, a mensagem completa do chamado geral do Evangelho. A ausência de qualquer um deles tornaria a mensagem incompleta ou distorcida, sabe? Faz sentido. Se faltar um... Por exemplo, só os fatos sem o convite pode levar ao conhecimento sem transformação. Só o convite sem os fatos pode levar a uma decisão emocional sem fundamento. E fatos e convites sem a promessa, deixa a mensagem sem esperança e poder. Entendi a importância de ter tudo isso. E como a gente já disse, a importância desse chamado geral completo não pode ser subestimada. Ele é o meio indispensável que Deus soberanamente escolheu usar. A fé vem pelo ouvir a mensagem, né? Romanos 10,17. E essa é a mensagem que precisa ser ouvida. Ok. A estrutura que a fonte apresenta ficou bem clara para mim agora. Temos um chamado interno, divino, eficaz que garante a resposta. E temos um chamado externo, humano, geral, que contém esses 3 elementos, fatos, convite e promessa, e que é o veículo para o chamado eficaz. E a resposta humana envolve arrependimento e fé voluntários. Mas como a gente junta tudo isso? Qual o panorama geral? Se conectarmos isso ao quadro geral, como a fonte sugere que essa dinâmica toda funciona na prática, na experiência humana? Olha, a fonte sugere que o chamado do Evangelho, com todos esses seus componentes, é cuidadosamente projetado, podemos dizer assim, para se dirigir à pessoa por inteiro, sabe? Engajando todas as suas faculdades. Como assim, a pessoa por inteiro? Bom, ele apela ao intelecto, ao apresentar os fatos racionais sobre o pecado, a morte de Cristo, a necessidade de salvação, exige compreensão, né? Certo, a mente. Ele fala as emoções através de um convite que é descrito como pessoal, caloroso, vindo do próprio Cristo, venham a mim. E ao apresentar a magnitude do amor de Deus, a beleza da promessa de perdão e vida eterna, isso pode gerar tristeza pelo pecado, alegria pela esperança, gratidão. O coração, as emoções. Exato. E, finalmente, ele desafia a vontade, ao exigir uma decisão consciente e pessoal. A escolha de se arrepender, abandonar o pecado e crer, confiar em Cristo. Exige um ato de decisão, um ato volitivo. Intelecto, emoções e vontade, mente, coração e decisão. Isso.
Tentar abordar todas essas facetas simultaneamente na comunicação do Evangelho é um desafio imenso. Não é à toa que a comunicação eficaz do Evangelho, seja numa pregação, numa conversa pessoal, por escrito, é frequentemente descrita como uma arte delicada. Imagino. Requer sensibilidade, clareza, dependência da orientação divina e uma compreensão profunda, tanto da mensagem quanto da pessoa que a ouve. Então, o que tudo isso significa, colocando em perspectiva? Basicamente, a fonte nos oferece um quadro de uma interação complexa até misteriosa, né? Sim, bastante. Tem uma iniciativa divina soberana, poderosa, o chamado eficaz, operando internamente. E essa iniciativa se manifesta e se concretiza através de uma proclamação humana, o chamado geral, que precisa ser fiel no conteúdo, fatos, convite e promessa. Certo. E para que a salvação ocorra, essa proclamação externa tem que encontrar uma resposta humana interna, que ela mesma possibilitada pelo chamado eficaz, mas que é genuinamente pessoal e voluntária, engajando mente, coração e vontade no arrependimento e na fé. É quase como, uma dança coreografada por Deus, onde ele lidera e capacita, mas o parceiro humano precisa dar os passos de resposta. Gostei da analogia da dança. É uma boa imagem para essa interação entre a soberania divina no chamar e a responsabilidade humana no responder. É um dos pontos de maior tensão e, eu diria, beleza na teologia da salvação. Tensão e beleza. Verdade. E pensar sobre isso nos leva naturalmente a uma reflexão final, talvez. Qual seria? Refletindo sobre essa dinâmica toda que a fonte apresentou, essa tensão entre uma ação divina descrita como eficaz, quase irresistível em certo sentido, e ao mesmo tempo a insistência na necessidade de uma resposta humana que seja genuína, voluntária, pessoal. Fica uma questão interessante para a gente ponderar, sabe? Talvez para levar consigo depois da nossa conversa. Como a compreensão dessa interação específica, desse equilíbrio delicado entre a iniciativa de Deus e a resposta humana no chamado do Evangelho, como isso pode influenciar não só a percepção das próprias convicções espirituais de alguém, Certo. Mas também a forma como essa pessoa aborda o ato de compartilhar essas crenças com outras pessoas. De que maneira entender que a eficácia final não está na nossa eloquência, mas numa obra divina, e, ao mesmo tempo que a proclamação clara e o convite pessoal são indispensáveis. Como isso molda a nossa prática e a nossa atitude na comunicação da fé? Uma excelente questão para continuar a refletir. Nossa! Como essa teologia se traduz na nossa postura e na nossa prática diária. Agradecemos imensamente a companhia de todos nesta análise aprofundada do chamado do Evangelho, conforme explorado em nossa fonte. Esperamos que tenha sido esclarecedor e estimulante. Com certeza. Teremos uma nova exploração na próxima semana, mergulhando em outro conjunto de fontes. Estaremos aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos